Área 51, um nome sussurrado por teóricos da conspiração, temido por curiosos e envolto em uma escuridão que vai muito além do deserto de Nevada. Oficialmente, é apenas uma base militar. Extraoficialmente, é o epicentro dos maiores segredos já mantidos pela humanidade. Para o público, os rumores se limitam a experimentos com naves alienígenas e tecnologias avançadas. Mas essas histórias são distrações, cortinas de fumaça. O verdadeiro segredo está enterrado a uma profundidade que os mapas negam e os satélites evitam capturar. Estamos falando do nível 10 da Área 51, e o que vive abaixo nunca deveria ter sido acordado. A história começa com o Projeto Colossus, um programa ultra-secreto da DARPA, iniciado em 1996. Oficialmente, tratava-se de uma missão geológica, mas registros obtidos por uma fonte anônima da Deep Web contam outra versão. Os militares detectaram uma série de pulsações subterrâneas em uma região restrita da base. Essas pulsações seguiam um padrão preciso, semelhante a um batimento cardíaco, mas não havia nada vivo ali. Pelo menos, era o que pensavam. Com o passar dos meses, escavações foram iniciadas com equipamentos capazes de suportar pressões e temperaturas extremas. Um poço vertical de mais de 6 quilômetros começou a ser cavado, reforçado com uma liga metálica que nunca foi identificada publicamente. Enquanto os engenheiros trabalhavam, fenômenos estranhos começaram a acontecer. Relógios paravam de funcionar. Instrumentos de medição apresentavam erros e, mais inquietante, trabalhadores começaram a desaparecer. 12 deles, ao longo de 5 anos, simplesmente deixaram de existir. Nenhum vestígio, nenhuma explicação. Em 2001, uma equipe de perfuração finalmente alcançou uma câmara oculta. Ela não era de origem natural. As paredes, lisas e metálicas, estavam cobertas por símbolos que desafiavam qualquer sistema linguístico conhecido. Alguns se assemelhavam a pictogramas sumérios, outros a runas nórdicas, mas a maioria parecia viva, vibrante, como se pulsassem sutilmente quando olhadas por muito tempo. Linguistas, físicos e até especialistas em ocultismo foram convocados às pressas. Um dos símbolos mais recorrentes parecia representar um olho fechado e outro, um olho aberto, como se representasse algo que dormia e algo que agora observava. Então começaram os sonhos. Cientistas, soldados e operários relataram pesadelos com criaturas altíssimas, de corpos disformes e olhos estáticos. Algumas dessas pessoas acordavam com o rosto coberto de sangue, como se algo tivesse tentado sair de dentro delas. Outras não acordavam mais. Foram colocadas em coma profundo, com a atividade cerebral girando em padrões caóticos e sobre-humanos. Quando gravadores de áudio foram deixados dentro da câmara por 72 horas, captaram ruídos que, ao serem desacelerados e ampliados, revelavam algo parecido com palavras, sussurros, múltiplas vozes falando em uníssono, em línguas diferentes, mas com um mesmo conteúdo. Uma das frases decifradas por um especialista em línguas mortas foi esta: "Nós fomos enterrados, não vencidos. Fomos selados, não destruídos. E agora, nós vemos." No dia 13 de agosto de 2003, às exatas 3 horas e 33 minutos da madrugada, a base inteira entrou em colapso energético. Um blackout total de 17 minutos. Nenhum sistema de segurança funcionava, nenhuma comunicação. E foi durante esse intervalo que as câmeras térmicas captaram movimento dentro da câmara. Algo gigantesco se levantou por alguns segundos, emitindo um calor anormal, não natural, como se a própria existência daquela coisa estivesse corrompendo as leis da física ao seu redor.
Um dos agentes de segurança que sobreviveu ao blackout relatou que viu uma sombra se mover no monitor térmico, mas não como um corpo. Era como uma ausência de calor, um vazio. Ele disse: "A coisa olhou para mim, mas não tinha olhos, não tinha rosto. Era como se minha mente soubesse que estava sendo observada, como se algo dentro de mim tivesse sido tocado." Esse agente, conhecido apenas pelo código Echo 7, desapareceu 48 horas depois. Deixou um único testemunho num fórum obscuro. Eles acordaram, eles lembram e eles estão famintos. Após esse evento, a Câmara foi considerada incontrolável. O governo tentou selar o local novamente usando uma técnica chamada selo frio, que consistia em baixar a temperatura da estrutura até níveis subatômicos. Mas, estranhamente, isso só aumentou a frequência das pulsações, como se o frio alimentasse a entidade, como se ela tivesse passado eras adormecida, esperando exatamente por isso. Em 2007, uma nova onda de pesadelos atingiu não apenas os funcionários da base, mas também moradores de pequenas cidades no perímetro de 80 quilômetros. Pessoas relataram os mesmos sonhos, os mesmos olhos, a mesma presença. Crianças começaram a desenhar figuras espirais com olhos no centro, dizendo que era o amigo do porão ou o que respira dentro da terra. Foi então que o governo deu uma nova ordem: apagar a existência do nível 10. Todos os registros, digitais e físicos, foram eliminados. Os mapas foram alterados. Qualquer menção a escavações profundas foi censurada. O mundo foi instruído a esquecer. Mas o que foi acordado não esquece. Em 2011, um ex-cientista da base chamado Harold Greaves, que havia sido declarado morto em 2008, publicou um manifesto anônimo no qual dizia: "A coisa que despertamos não veio de outro planeta. Ela esteve aqui antes de nós, muito antes. Nós somos os intrusos. O planeta não é nosso, nunca foi." Greaves descrevia a entidade como um pensamento consciente encarnado. Não possui corpo fixo. Assume formas com base nos medos de quem o observa. Alimenta-se de atenção, de consciência. Quanto mais pessoas sabem, mais forte ela fica, e é por isso que foi selada, não para ser estudada, mas para ser esquecida, ignorada, silenciada. Ainda segundo ele, o selo não era apenas físico, era mental, um bloqueio psíquico criado por uma civilização desconhecida que entendeu o perigo que essa entidade representava. Um aviso para futuras formas de vida. Não acorde o que respira no escuro. Mas nós acordamos. E agora, fenômenos inexplicáveis continuam a surgir em diferentes partes do mundo. Colapsos mentais em massa, surtos de violência sem causa aparente, apagões de memória coletiva. Em todos esses eventos, há um padrão, uma assinatura energética semelhante à registrada no nível 10. Pessoas que nunca se conheceram começam a desenhar os mesmos símbolos, sussurrar as mesmas frases ou relatar a mesma visão durante experiências de quase morte, um olho no escuro, observando. A Área 51 segue ativa. O mundo continua girando, mas, sob 7 camadas de concreto, chumbo, blindagem térmica e silêncio, algo está vivo. Algo que nunca deveria ter ouvido nossa presença. Algo que agora conhece nossos rostos, nossas vozes, nossos pensamentos. E a pergunta que fica é: o que ela quer? Alguns acreditam que é destruição, outros que é assimilação. Mas os mais pessimistas dizem que ela apenas quer ser lembrada. E ao ser lembrada, torna-se parte de nós. Não há fuga, não há volta. A entidade entrou na consciência coletiva da humanidade. E agora que você ouviu essa história, ela te conhece. Então, se nos próximos dias
você sonhar com olhos que te observam do escuro. Não fale com eles, não responda, não olhe de volta, porque nesse momento você não está mais sozinho na sua mente.